TV e Rádio Muito Mais, Arraial da Alegria. É Arraial da Alegria, patrocinado, né, pela Secretaria de Ação Social. Secretaria de Ação Social, Neviga e outras entidades que trabalham com os idosos, os CRAs, aqui de Garanhuns, promovendo essa belíssima festa. E olha só, pessoal do Abrigo São Vicente chegando, muito bem, estão lindos. Pois é, TV e Rádio Muito Mais. É notícia, é informação, é entretenimento. E aqui, ó, tem gente bonitão aqui, ó. Vai ter desfile, vai ter muita coisa boa, porque o Baile da Alegria acontece mais um ano aqui na cidade de Garanhuns. É a Secretaria de Ação Social, Neviga, entre outros órgãos, trazendo mais alegria e entretenimento para os idosos de Garanhuns.